Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24, ele já diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O texto está falando que todos pecaram, que não há um único homem nessa terra, um único ser vivo nessa terra, um único ser humano desde Adão até o último que nasceu agora há um minuto atrás, que não seja considerado por Deus um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado. E ele diz no verso 24 que a justificação ou o perdão do pecado, ele é alcançado somente por meio de Jesus Cristo, pela redenção que há em Jesus Cristo. E ele diz que isso é gratuito. Então o que eu quero falar nesse dia com a igreja? Eu quero tentar explicar para a igreja. Eu vou pedir na graça de Deus aqui, me esforçando aqui pelo Espírito Santo, a tentar mostrar para a igreja como foi que Cristo nos resgatou do pecado. Nós vamos ver como que o homem pecou, porque é que nós somos considerados pecadores, mesmo sem termos pecado, à semelhança de Adão, porque quem pecou foi Adão, não fomos nós. Só que quando Adão pecou, o pecado passou a todos os homens. E vamos ver também como que Deus removeu o nosso pecado, como Deus apaga os nossos pecados, como Deus tira, limpa o nosso pecado. Nós vimos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, quando os apóstolos estavam ali dando testemunho do Senhor Jesus, falando da ressurreição dele, mais precisamente nesse momento aqui o apóstolo Pedro, e ele diz no verso 42 e no verso 43, falando a respeito de Jesus: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que creem, que nele creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aqui o texto mostra que, primeiro nós vimos que todos pecaram, que o pecado está sobre todos os homens. Depois nós vimos que Deus oferece o perdão dos pecados de uma forma gratuita. E esse perdão dos pecados é oferecido gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Já que em Atos capítulo 10, no verso 42, e no verso 43, aliás, ele diz que os profetas davam já testemunho no passado de que este Jesus, o Messias, todo aquele que crer nele, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então aqui ele mostra que o perdão dos pecados tão desejado, tão almejado, que às vezes as pessoas sentem-se condenadas e de fato estão condenadas por causa dos seus pecados, sentem-se que vão para o inferno e de fato vão para o inferno por causa dos seus pecados, mas o texto está dizendo que aquele que crê em Jesus terá o perdão dos seus pecados. E nós vamos ver como é esse processo, como é que isso acontece. Quero que os irmãos abram suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, vamos estar lendo aí a partir do verso 12, só que nós vamos ler verso por verso, para entender essa situação. Primeiro nós vimos o que, igreja? Vimos que todos o que, igreja? Pecaram, e portanto estão destituídos da glória de Deus, ou seja, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, e não tem salvação para eles. E logo em seguida nós vemos que, se o pecado é algo assim tão terrível, que nos separa de Deus de modo a nos privar da salvação e nos privar da glória de Deus, levando-nos para a condenação, para o inferno, é algo que nós devemos nos preocupar, é algo que nos angustia, é algo que pesa sobre o homem, é o pecado.
Só que aí em seguida Deus oferece a solução. Ele diz que nós somos justificados gratuitamente dos nossos pecados pela redenção que há em Cristo. E isso acontece como o apóstolo Pedro disse no capítulo 10 do versículo 43 de Atos, que isso acontece quando eu creio em Cristo, eu recebo perdão dos pecados. Isso já deram testemunho os profetas. Os profetas anunciavam, resumindo a mensagem dos profetas: virá um homem, e esse homem é o Filho de Deus, é o Messias, é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E todo ser humano na face da terra que crê nele, que o receber como sendo Filho de Deus, com temor para obedecê-lo, terá os seus pecados perdoados, terá o perdão dos pecados. E aqui no Romanos 5, a partir do verso 12, ele explica, dizendo o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que ele está dizendo: que Adão, irmão, ele foi tipo a porta de entrada para o pecado. Até então no mundo não havia pecado. Até então no mundo, Adão, Eva e os demais seres humanos que ali estavam, irmão, que eram filhos de Adão e Eva, eram todos santos, eram todas pessoas inocentes, embora de uma inteligência descomunal, embora de uma capacidade intelectual acima da média, mas eram pessoas inocentes no sentido do pecado. Eram pessoas que não conheciam o pecado, eram pessoas que não eram pecadores. Eles não eram pecadores, não havia um pecado. Só que o texto está falando o quê? Que por um homem que é Adão, o pecado ele entrou no mundo, tá? Adão ele foi tipo, você quer passar por um lugar desse aqui, você não consegue, você precisa de uma fenda, de uma brecha, de uma porta, para você poder passar e entrar para o outro lado, ter acesso ao outro lado. Foi assim que o pecado entrou no mundo, por meio de Adão. Ele diz que no momento que Adão pecou, o pecado de um homem, o pecado, pela atitude de um homem, pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo inteiro. Quando Adão pecou, ele abriu a porta da epidemia chamada pecado, da contaminação chamada pecado, de modo que Adão pecou, mas ele estava ali abrindo a porta para o pecado entrar, e quando Adão pecou, o pecado entra e contamina todo o resto da humanidade. E ele diz que é por isso que todos pecaram. Por quê? Porque Adão pecou, e quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou todos os outros seres humanos, por isso que todos pecaram. Aí ele diz no verso 13: porque até a lei, interessante isso, até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. O que ele está falando, irmão? Que até que chegasse a lei, sim, de Adão até a lei, foram séculos e séculos. Ele disse que o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado. Por quê? Porque não havia lei. O que significa isso? Eu não podia condenar uma pessoa porque ela matou, porque não existia lei dizendo que era pecado matar. Eu não poderia condenar uma pessoa porque ela roubou. Por quê? Porque não existia uma lei dizendo que era errado roubar. Não poderia condenar uma pessoa porque ela assassinou outra pessoa, porque não existia uma lei que dizia que era proibido assassinar. Então, de modo, amados irmãos, que o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado sobre os homens, porque não havia lei. Então eu não podia cobrar do Auricélio algo que não havia exigências contrárias. Eu não podia dizer a uma pessoa: meu irmão, você não pode pegar isso, é errado você pegar isso aqui, é do próximo. Mas como é que eu podia dizer que era errado ele pegar, se não havia nenhuma lei que dizia que era errado? Se não existisse leis, por exemplo, irmãos, se no Brasil não existisse leis,
A pessoa podia bem aí matar o outro e pronto, sair andando, e ninguém ia poder fazer nada contra ele, porque não existia lei dizendo que isso era um crime. Se no Brasil não existisse leis, qualquer pessoa podia entrar no supermercado, num frigorífico, numa loja, e chegar lá, encher a bolsa de mercadoria simplesmente, e sair ali, e ele não ia sofrer consequência nenhuma, porque não existia nenhuma lei que proibisse ele de fazer isso. Você está entendendo melhor o que é que eu quero passar agora? O que é que o texto está passando para nós? Então o cara roubou, matou, foi embora para casa e ficou tranquilo. Por quê? Porque não havia nenhuma lei que proibisse ele de fazer isso. Então ele está dizendo para nós aqui que o pecado estava no mundo, mas ele não era imputado, porque não havia lei. Então os homens não eram cobrados por as práticas que eles faziam. Você lembra que em Sodoma e Gomorra, por exemplo, as pessoas viviam mesmo entregue aos deleites, a todo tipo de imoralidade e perversão, e todo mundo andava ali e achava tudo normal. Viam homens pegando criancinhas e violentando elas, viam pais violentando suas filhas, viam, por exemplo, festa de orgias, e isso não era atentado ao pudor, não era incesto, não era pedofilia, não era nada disso. Sociedade era tudo comum, porque não havia lei. No entanto, no verso 14 ele diz: a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, preste bem atenção. Então, o preço que as pessoas pagavam pelo pecado, né, era, como não havia imputação, porque não havia lei, era a morte. A morte entrou no mundo e pronto. Isso foi a consequência do pecado. O homem passou a morrer, porque o homem foi feito, irmão, para ser eterno. O homem foi feito para ficar lá no paraíso e lá passar e pronto, e procriar, se multiplicar e ser eterno e nunca mais morrer. Mas como o homem pecou e assim o pecado entrou no mundo, então a morte entrou também, e a morte passou a reinar, como ele diz aqui, no verso número 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Quando ele diz até Moisés, ele fala até a lei, né? Até antes da lei. Moisés começa a lei. E a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia por vir. Então, olha o que ele está falando: que a morte passou a reinar até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Ou seja, pelo pecado de Adão, eu também estava pagando o preço, mesmo que não fui eu quem desobedeceu a Deus, mas foi Adão. Todavia, como o pecado entrou no mundo e contaminou a todos, né, assim a morte também chegou até as outras pessoas. Por que só Adão não perdeu o direito de viver eternamente, já que foi só ele que pecou? Não é verdade? Os demais poderiam continuar vivos, mas não, porque o pecado havia entrado no mundo e contaminado a todos por causa da atitude de Adão. Então a morte passou a todos os seres humanos. E aí ele continua dizendo que no verso 15: mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Agora ele fala de quê? Da salvação de Deus, do dom da salvação, o dom do perdão dos pecados. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele é diferente. Por quê? Porque se pela ofensa de um homem só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que ele está explicando? Olha como é interessante isso. Se Adão, que não era Cristo, que não era Deus, que não era o Filho de Deus, pecou, ele unicamente, ele só pecou e trouxe consequências ruins para todos os seres humanos, ele está dizendo que agora o dom da graça de Deus é muito diferente da atitude pecaminosa de Adão, porque pelo pecado de Adão todos os homens passaram a ser pecadores e a morrerem, mas ele diz que o dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo, sim, trouxe a graça e a salvação a todos
os homens. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se por Adão o pecado entrou no mundo e contaminou a nós todos, que nem pecamos como Adão pecou, mas infelizmente o pecado de Adão nos contaminou também, ele está dizendo que a obra de Jesus Cristo, que a ação redentora de Cristo, muito mais pode santificar e justificar a mais pessoas, a muitas pessoas. Porque pode alguém perguntar, mas pastor, como é que um homem só morreu pelo pecado de todos? Como é que pode isso? Ora, se pelo pecado de um homem o pecado entrou, contaminou a todos, então pela morte de um homem só, que é Jesus Cristo, o pecado também foi removido de todos aqueles que creem. E ele continua dizendo no verso 15, no verso 16, perdão: e não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, que foi Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha, o perdão dos pecados como é algo tremendo. Preste bem atenção. Se Deus se irou com o mundo inteiro por causa do pecado de um homem, imagina agora que o mundo tem milhões de pessoas pecando. Entende aí, preciso que você entenda isso. Se Deus se irou com a humanidade toda por causa do pecado de Adão, só Adão que pecou, e Deus ficou irado com todos. Agora imagina depois que todo mundo pecou, aí a ira de Deus é para ter o quê? Aumentado grandemente, não é? Já que pelo pecado de um homem só Deus se irou com todos, agora que todo mundo está em pecado, a ira de Deus é para ser muito maior. Mas ele diz, irmão, ele mostra nesse momento a graça de Deus. Ela é para a gente estar com medo. Meu Deus, se pelo pecado de Adão o Senhor se irou com o mundo, o Senhor se irou com todos os seres humanos, quanto mais agora que todo mundo está pecando, não tem mais jeito para ninguém. Não tem mais salvação para ninguém, não tem mais como a gente escapar do juízo de Deus, não tem mais como a gente escapar da ira de Deus. Se pelo pecado de Adão Deus está irado com todos nós, quanto mais agora que nós todos somos pecadores, agora vamos todos para o inferno. Mas ele mostra aqui, irmãos, a graça de Deus como é extraordinária. Porque se o juízo veio pela ofensa de um homem, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, quando nós esperávamos que Deus, agora, já que Adão pecou, só Adão pecou e Deus se irou com todo mundo, e o pecado agora está em cima de todo mundo, quando a gente esperava que não tínhamos mais oportunidade, ele mostra que o dom gratuito de Deus, que a graça de Deus, sim, ela abunda sobre nós por causa dos muitos pecados da humanidade. O que é que significa isso? Se Deus tirou a eternidade de Adão e de todos os seres humanos, de modo que todos nós morremos por causa do pecado de um único homem, e agora todo mundo é pecador, agora Deus manifesta o amor dele gigantesco por nós. Agora Deus manifesta a graça absurda, a graça inefável, a graça extraordinária dele por nós, irmão. Depois de todos termos pecado, depois de todos termos nos desviado, depois de todos termos nos tornado depravados, pecadores, agora ele nos oferece o perdão dos pecados. Poxa vida, eu não consigo compreender, Senhor. Isso é algo profundo demais para mim. Porque se quando Adão pecou, só ele, sozinho, o Senhor condenou o mundo todo junto com ele, não era agora para o Senhor estar mais irado ainda e jogar todos nós no fogo do inferno? Mas aí Deus nos surpreende, manifestando sua graça redentora, oferecendo a nós a salvação de graça, oferecendo a nós o perdão dos nossos pecados gratuitamente. Oh glória! Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17:
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, pela ofensa de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui, irmão, ele está fazendo um contraste. Ele está mostrando o lado negativíssimo de Adão e o lado positivíssimo da graça de Deus. Ele está mostrando, irmão, aqui, vamos dizer, o lado preto e o lado branco, os lados opostos. Ele está mostrando no verso número 17, que se pela ofensa de um só homem, que é Adão, a morte reinou no mundo por causa do pecado de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, se o pecado de Adão me contaminou, o sacrifício de Cristo me justificou. Se o pecado de Adão me tornou um pecador, o sacrifício de Cristo me tornou um santo. Se o pecado de Adão me condenou, a obra redentora de Cristo me salvou. E nós, irmão, nós vemos isso, irmão, na prática. Todo mundo não é pecador, é ou não é? Por quê? Por causa do pecado de Adão. Mas você pecou igual a Adão? Não. Nenhum de nós pecamos igual a Adão, porém somos pecadores, porque o pecado de Adão nos contamina. Isso na prática, deu para sentir aí? Muito mais agora, você deve ter convicção de que você está justificado por causa da obra de Jesus Cristo. Se a obra de Adão te condenou, se a obra de Adão te tornou um pecador, se a obra de Adão te leva para o inferno, a obra de Cristo te salva, te limpa, te justifica. E do mesmo jeito que nós sentimos na prática, irmãos, a obra de Adão em nosso corpo, Adão pecou e o pecado de Adão abriu a porta para o pecado entrar no mundo, e o pecado acabou me contaminando. Mesmo que eu não tenha pecado à semelhança de Adão, mas o pecado acabou me contaminando. Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para remover todos os nossos pecados. E nós temos que ter essa mesma convicção, de que assim como nós estávamos em pecado antes de Cristo, agora nós estamos justificados porque estamos em Cristo. Assim como nós estávamos condenados antes de Cristo, agora nós temos que ter a convicção que estamos salvos por causa de Cristo. Assim como nós éramos pecadores antes de Cristo, agora nós temos que ter a convicção que nós somos santos por causa de Cristo. Eu estou fazendo o máximo para poder explicar para os irmãos entender. Vou explicar mais uma vez. Você é um pecador, sim ou não? E por que você é um pecador? Ah, pastor, é porque eu peco. Não, você é um pecador porque Adão pecou. Há 6.000 anos atrás, Adão pecou, e por isso você é um pecador. Se Adão não tivesse pecado, você aí não seria um pecador. Mas como Adão pecou, você é um pecador também. Por quê? Porque o pecado de Adão abriu a porta para o pecado entrar no mundo e contaminar a todos nós. Até as pessoas daquela época, preste bem atenção, até os filhos de Adão, que não pecaram. O Adão foi lá e pecou, mas os filhos de Adão não, estava lá cada um cuidando das suas coisas, tranquilos. Mas no momento que Adão pecou, naquele momento o pecado entra no mundo e já contamina os filhos de Adão, que estão lá em algum lugar, sem saber nem que o pai deles tinha pecado. Eles já se tornam contaminados também, eles já se tornam pecadores também aos olhos de Deus, só por causa do pecado de Adão. Está entendendo agora? Clareou um pouco mais? Aí agora ele está mostrando para nós o quê? Que a abundância da graça de Deus trouxe para nós, por meio da obra de Cristo, a purificação desses pecados. Que nós, assim como os filhos de Adão não precisaram pecar para se tornar pecadores, só o pecado de Adão já contaminou eles. Do mesmo jeito nós não precisamos morrer à semelhança de Cristo, porque só a morte de Cristo foi o suficiente para perdoar nossos pecados. Da mesma maneira, nós também não precisamos pagar o preço pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo já perdoa os nossos pecados.
Da mesma forma, nós não precisamos fazer esforço ou alguma obra para obter o perdão dos nossos pecados, porque a obra redentora de Cristo já perdoa nossos pecados, mesmo sem que nós tivéssemos feito esforço algum, mesmo sem que nós tivéssemos feito obra alguma. No momento que eu criei em Jesus Cristo, os meus pecados foram apagados, por causa da obra dele. Porque assim como Adão contaminou o mundo inteiro com o pecado, por causa da obra dele, assim Cristo justificou o mundo inteiro do pecado, por causa da obra dele. E o mundo inteiro que crê, né? Obviamente, aqueles que creem. E ele diz no verso 18, aliás, ele diz, né, que então no final do verso 17, que nós reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo, né? Que reinaremos em vida por quê? Porque a morte, o pecado trouxe a morte, inevitavelmente. Tu és pó e ao pó tu hás de voltar. A partir do pecado de Adão, o homem passou a morrer, né? Hoje você vê pessoas morrendo, você vê pessoas em caixão, pessoas mortas, pessoas morrendo de um jeito ou de outro, porque ao pó tu veio e ao pó tu hás de voltar. Mas agora ele está dizendo que por causa da obra redentora de Cristo e por causa da abundância da graça de Deus e do dom da justificação que Deus nos dá de graça, nós reinaremos em vida por nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós não tenhamos feito por onde merecer, assim como também as pessoas não fizeram por onde merecer o pecado de Adão, mas ainda assim foram contaminadas. Nós também não fizemos por onde merecer a graça de Deus, reinar com Cristo, viver a eternidade com Deus, mas Deus nos deu isso de graça por causa do sacrifício de Cristo. No verso 18 ele diz assim, isso aqui, irmão, é o alimento sólido, viu? A Bíblia não diz, né? Deixar de tomar leite e comer o alimento sólido. Isso aqui é alimento sólido. Verso 18, porque assim como por uma só ofensa, que foi o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só homem, que é justo, por um só ato de justiça, aliás, que é a obra de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Você está vendo que ele vai fazendo sempre esse contraste. Ele mostra a obra negativa de Adão e mostra a obra positiva de Cristo. Ele mostra como as pessoas não puderam fugir do pecado, mesmo sem ter pecado como Adão pecou, mas não tiveram como se esconder do pecado, porque o pecado entrou no mundo e contaminou a todos. E ele mostra a graça de Deus, tá? Que a graça de Deus veio também e alcançou a todos nós, justificou a todos nós, simplesmente pela vontade de Deus, no momento que cremos em Cristo. E ele fala no verso de número 19, porque como pela desobediência de um só homem, que é Adão, né? Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só homem, que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Não é simples, não é claro? E o interessante de tudo, irmãos, que eu vejo aqui nas entrelinhas, é que o povo não se esforçou para ser pecador. Simplesmente o pecado contaminou eles, mesmo sem eles terem se esforçado, só porque Adão pecou e o pecado contaminou eles. Do mesmo jeito, é a graça de Deus em Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui se esforçou para ter o perdão dos pecados, bastou que nós crescêssemos no Filho de Deus. Aí nossos pecados foram simplesmente perdoados, apagados. Agora ele diz algo muito forte no verso 20: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Oh, glória a Deus, meu Pai. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Presta atenção, o pecado contaminou a todos os seres humanos, mesmo que não houvesse lei. Então não havia lei, então o pecado não era imputado, como eu expliquei para vocês no começo. Aí quando a lei chega, presta atenção, quando a lei chega, ele diz que a ofensa aumenta. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, não havia lei.
Então as pessoas viviam no pecado, mas isso não lhe era imputado, não lhe era cobrado. Por quê? Não havia nenhuma lei que proibisse aquilo. Era simplesmente a natureza pecaminosa do homem vivendo aquilo, e um se matando uns aos outros, e um se depravando um com o outro, e pronto, e cada um pagando o preço por si. Mas o texto está dizendo que depois veio a lei. E quando a lei veio, ele disse que a situação se agravou. Por quê? Como Paulo disse, que eu não conheci o pecado a não ser pela lei. Porque se a lei não dissesse não matarás, então não conheceria pecado. Mas como a lei diz não furtarás, então agora eu sei que furtar é pecado. Logo, quando eu furto, eu estou pecando conscientemente, porque agora existe uma lei. Aí então nós passamos a saber o quê? Que era pecado roubar, que era pecado matar, que era pecado mentir. Por quê? Porque a lei veio e disse que tudo isso era pecado. Então a partir do momento que eu peco, tendo uma lei que me proíbe de pecar, aí então eu sou cobrado. Então isso me é imputado como transgressão. Se agora existe uma lei que diz que eu não posso mentir e eu minto sabendo que estou indo contra a lei, então meu pecado se torna ainda maior. Se agora existe uma lei dizendo que eu não devo trair a minha esposa e eu traio, então eu faço isso conscientemente, então o meu pecado ele se torna ainda maior. É isso que ele diz aqui, irmão: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Então o pecado, irmão, de Adão até Moisés, irmão, ele não era imputado, mas depois da lei de Moisés até agora, irmão, o pecado, irmão, ele só fez aumentar na vida do ser humano. Porque todos nós sabemos, temos o senso do que é certo e do que é errado, do que é correto e do que é incorreto, do que é pecado e do que não é pecado. Hoje eu sei que não posso furtar, hoje eu sei que não posso mentir, hoje eu sei que não posso adulterar, que não devo adulterar, ou que não devo mentir, ou que não devo furtar. Eu sei porque há uma lei que diz que isso é proibido, que por essas coisas virá o juízo de Deus, por essas coisas virá a condenação de Deus, por essas coisas virá a sentença condenatória de Deus. E então toda a humanidade que passou a pecar, desde a lei até agora, isso lhe é imputado, lhe será cobrado. Por quê? Porque há uma lei que diz: não matarás. E a Bíblia diz que aquele que matar vai ser condenado, e Deus vai cobrar isso de nós. Então a lei veio e ela só fez o pecado abundar cada vez mais na nossa vida. Mas o melhor de tudo isso é o quê? Que assim como o pecado abundou sobre a nossa vida, de modo que agora é impossível que nós possamos remover um único pecado. É impossível que eu consiga realizar alguma obra que apague um único pecado, o pecado mais insignificante que você possa ter cometido. Há pecados hediondos, há pecados escandalosos: matar, assassinar, roubar, estuprar, violentar, enganar. Mas há um pecado também da lascívia: eu olhei para a mulher e desejei. Não é um pecado tão extravagante, não é um pecado tão depravado, não é um pecado tão escandaloso, mas é um pecado. E por ser um pecado que é proibido na lei de Deus, na palavra de Deus, eu serei cobrado para ser condenado por isso. Então o pecado, meu irmão, ele se multiplicou na minha vida, na sua vida, de modo que nós não podemos fazer mais nada. Eu não posso fazer nada para pagar o menor pecado que eu tenha cometido até hoje. Eu posso vender os meus bens, pegar tudo que tenho, dar para os pobres, morar embaixo da ponte, meu irmão, e passar o resto da minha vida de joelho, em cima de grãos de milho, todo dia, meu irmão, mas ainda assim isso não apagará um único pecado meu. Pastor, então como fazer? Mas ele diz, amado, na parte B do versículo de número 20: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus.
Ele está dizendo que o pecado abandonou na minha vida, e na sua é verdade. Nós estamos cobertos de pecado, não mais até o pescoço, não mais até os olhos, mas já estamos submersos a milhares de quilômetros, mergulhados no pecado. Irmão, o pecado abandonou na minha vida, o pecado abandonou na sua vida, porque nós sabíamos que era pecado, sabíamos que era errado, e ainda assim cometíamos. Mas a Bíblia diz aqui agora na sua palavra, meu irmão, que a graça de Deus é muito mais abundante, que nos oferece o perdão por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Às vezes você olha para um católico idólatra, o cara está condenado ao inferno porque é idólatra. Aí você olha para um traficante, matador de gente, estuprador, violentador, sei lá o que mais que ele é. Aí você compara com o pecado daquele católico, o que é que você vê? Meu Deus, o católico é pecador por ser um idólatra, mas esse traficante aqui, ele está mergulhado, é 1 milhão de vezes mais pecador do que aquele traficante. Mas a Bíblia diz que assim como aquele traficante é abundante no pecado, a graça de Deus para perdoar o pecado dele é muito maior do que os pecados que ele tem cometido. Que a graça de Deus para perdoar ele, irmão, é abundante. Assim como ele está mergulhado a 1000 quilômetros abaixo no pecado, a graça de Deus pode mergulhar ele a 100.000 quilômetros abaixo da graça de Deus para perdoar ele. Basta que ele creia em Cristo, basta que ele se arrependa dos seus pecados. Veio porém a lei, no verso 20 ainda, como a gente está lendo, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para concluir, assim como o pecado reinou, matando pessoas, também a graça de Deus reina pela justiça. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele está dizendo que como a morte reinou por causa do pecado de Adão, assim a vida eterna reina pelo ato misericordioso de Deus, de ter dado o seu Filho Jesus para perdoar nossos pecados. Não é por acaso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é por acaso que as Escrituras dizem que somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Não é por acaso que as Escrituras dizem que todo aquele que crer em Jesus Cristo receberá o perdão dos pecados, seja o mais vil e depravado pecador. Por quê? Porque se a obra de Adão teve um poder extraordinário de contaminar todos os homens com pecado e trazer a morte para reinar, a obra de Jesus Cristo aniquilou a morte e apagou os pecados para trazer a salvação e a vida eterna para todos nós. Apenas nós precisamos crer, nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo a cada dia. Nós precisamos nos apegar ao nosso Senhor e obedecê-lo com temor e com todo o nosso coração. Assim nós teremos nossos pecados perdoados, e assim nós somos livres da condenação que entrou por meio de Adão, e somos salvos pela graça que entrou por meio de Jesus Cristo.